Bom dia para todos vocês que sempre têm nos acompanhado aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós vamos iniciar hoje a segunda semana do volume 2, que é esse Alimento Diário azul aqui. E o título dele é As Lições Necessárias para a Edificação da Igreja. Hoje nós vamos desfrutar da segunda-feira da semana 2. E o título de hoje é Jamais Duvidar da Autoridade do Rei do Reino dos Céus, Senhor Jesus. O tema de toda essa semana é sobre a transfiguração de Jesus. E nós podemos perceber que desde que iniciou o seu ministério, o Senhor Jesus ele sofreu a oposição dos religiosos daquela época. Por quê? Porque eles duvidavam da autoridade que o Senhor Jesus tinha. Então, por causa disso, o Senhor Jesus pegou seus discípulos, levou para Cesareia de Filipe, onde era um ambiente limpo e livre de qualquer influência religiosa. E ali Deus pôde abrir o seu coração e revelar o seu mistério, que é Cristo. E Cristo também revelou o seu mistério, que é a igreja, como nós vimos em Mateus 16. Quando nós vamos para Mateus 17, nós vemos ali um fato extraordinário. O Senhor Jesus pegou 3 discípulos, levou para o monte e ali eles receberam uma visão muito elevada de glória e de poder. Essa é a revelação que todos que desejam ser vencedores precisam ter. Todos que desejam ser vencedores nessa era precisam ter essa revelação. Essa visão foi de um Cristo completamente transfigurado. E Deus declarando que somente nós escutássemos o seu Filho. Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ele escreveu baseado no que ele entendia. Ele era cobrador de impostos, ou seja, ele sabia como funcionava um governo. Então, por isso, no seu evangelho, ele escreveu sobre a autoridade e também o funcionamento do reino dos céus. Se nós pegarmos o capítulo 1 e o capítulo 15 de Mateus, nós vamos encontrar ali os registros da genealogia do rei, do reino dos céus, a sua introdução no ministério, quando ele foi batizado por João Batista, sua vitória sobre a tentação do diabo e o início do seu ministério. Depois disso, o rei saiu e anunciou o evangelho do reino para curar toda sorte de doença, expulsar os demônios e colocar ordem na vida das pessoas que estavam aflitas, que estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Satanás, ele se rebelou lá no princípio contra a autoridade de Deus, não se sujeitando ao rei do universo, então surgiu o caos, a confusão, a desordem. Mas quando Jesus veio, ele trouxe ordem aos que desejam entrar no reino dos céus. Essa é a verdadeira autoridade. E aleluia por tal autoridade, porque Deus, ele traz ordem e ele põe fim ao caos. Não importa como esteja a sua situação, não importa como esteja a minha situação, se Deus entrar, ele traz ordem. Então vamos deixar Deus entrar. Esse Jesus hoje, ele está na nossa vida, ele está na sua vida, está na minha vida. Então nós precisamos seguir esse modelo. Não só ficar limitado mais às paredes, as paredes do nosso local de reunião. Porque as pessoas, elas estão lá fora, elas estão na rua. Então, seguindo esse exemplo, nós devemos sair, pregar o evangelho para libertar as pessoas de toda a escravidão. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele começou com 12, que foram seus discípulos. Ele começou com 12 para anunciar o seu evangelho. Mas como ele mesmo disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, é muita pouca mão de obra. Então ele pediu que era necessário pedir trabalhadores para trabalhar nessa obra. Então nós fomos convocados. Mas não podemos achar que será fácil. Porque o próprio Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele sofreu a perseguição dos religiosos. A ponto de até eles dizerem que todas as coisas que ele fazia, quem dava poder para ele fazer era Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Até mesmo João Batista, que batizou o Senhor Jesus nas águas, que viu o céu se abrir e ainda ouviu Deus falar: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. João testemunhou isso e mesmo assim ele também duvidou da autoridade do Senhor Jesus. E lamentavelmente, João, ele manteve os seus próprios discípulos e após ser preso, ele ainda mandou perguntar se Jesus realmente era o Cristo ou se ele tinha que esperar surgir um outro. Imagine só. Agora, imagine nós. Se aconteceu isso com o Senhor Jesus, imagine nós.
Jesus, ele mostrou a sua autoridade. Jesus repreendeu o vento, repreendeu os mares, expulsou demônios, anjos caídos. E Deus confirmou que nós só devemos ouvir o seu filho, porque ele tem autoridade. Então jamais devemos duvidar da autoridade do rei do reino dos céus. Porque foi o Senhor que nos convocou como trabalhadores da última hora. E é ele que nos dá a sua própria autoridade para sairmos às ruas e resgatar essas pessoas, as ovelhas do caos, e estabelecendo ali a libertação dessas pessoas. O inimigo prendeu, mas nós podemos libertar com tal autoridade. Então precisamos ter um coração humilde, não achar que somos alguma coisa, mas estar disposto a representar Deus na vida das pessoas, levando essa autoridade, a autoridade do Rei do Reino dos Céus. Porque quando o Rei do Reino dos Céus chega, toda desordem, todo caos são expulsos da vida das pessoas. E é conosco que o Senhor está contando. Então, eu agora quero orar por você. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem toda a autoridade. O Pai deu toda a autoridade ao Filho. E o Pai falou que era no Filho que ele tinha prazer e era somente ao Filho que deveríamos ouvir. Hoje esse Filho está dentro de nós. O Senhor nos cobriu com a tua autoridade. Por meio do Espírito, por meio de viver a vida da igreja, o reino dos céus pode hoje alcançar as pessoas, tirando da vida delas todo o caos, toda a desordem, toda a bagunça. O Senhor é um Deus que traz ordem. Então nessa manhã eu quero abençoar cada pessoa que está ouvindo essa oração e que nós possamos ser revestidos de poder e autoridade para resgatar por meio da oração todas as pessoas que estão oprimidas, que estão abatidas, que estão exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós jamais, Senhor, venhamos duvidar que toda autoridade é tua. Em nome do Senhor Jesus. Amém.